Olá pessoal, quem fala é Felipe Laiso, fazendo um vídeo aqui para explicar a resolução das atividades propostas na última aula, né? Essa é uma atividade sobre transformações geométricas. Então, cada aluno recebeu este documento aqui de Word, né? Aqui estão a lista com todas as atividades e aqui um pouquinho mais abaixo estão as orientações. Primeira orientação, gere uma cópia dessa atividade clicando em arquivo, aqui no canto superior esquerdo, arquivo. Depois clicou em arquivo, você vem aqui, ó, criar uma cópia e cria uma cópia online. Quando você cria uma cópia online, você vai clicar aqui no canto superior esquerdo e você vai nomear, vai tirar essa parte aqui, ó, resolução das atividades do GeoGebra e você vai colocar o seu nome, primeiro passo. Depois você vai clicar aqui nesse link, ó, para acessar o site do GeoGebra. Você clicando aqui, ele vai aparecer o site do GeoGebra, você pode clicar aqui direto no botãozinho, ele vai abrir uma guia no navegador seu aí, com GeoGebra. Próximo passo, opa, deixa eu só apagar aqui. Próximo passo, ó, para cada item abaixo, as atividades no caso, construir o que se pede no GeoGebra e faça as devidas anotações conforme solicitado na atividade. Além disso, complemente com suas anotações pessoais. Compartilhe a atividade utilizando o botão compartilhar ou share, se o seu Office estiver em inglês. A opção gerar link no canto superior direito. Então você vai clicar aqui, ó, no canto superior direito, compartilhar. Você vai aqui, ó, compartilhar, né? Ou você vai gerar link. Beleza? Uma outra forma de compartilhar também, coloquei assim, ó, caso prefira, você também pode baixar a atividade e anexá-la na sua tarefa correspondente na plataforma Microsoft Teams. Para baixar a atividade, você vem aqui, ó, arquivo, criar uma cópia, baixar uma cópia, beleza? E aí você baixa a cópia e anexa lá no Teams. Então a primeira atividade é essa daqui, ó, atividade 2, página 60. Copie a letra E, essa letra E da imagem, em uma folha de papel quadriculado, no caso aqui é no GeoGebra, e aplique uma rotação de 60 graus, de 30 graus e outra de 60, né? Então são rotações sucessivas. No primeiro passo, vou abrir aqui o meu Teams, vou escrever aqui, vou desenhar esse E, então o E tem 1, 2, 3 na base e 5 quadradinhos na altura. Vou desenhar ele aqui, ó. Para desenhar o E, você vê aqui, ó, abrir o GeoGebra, do lado esquerdo você tem aqui o menu, certo? Você vai clicar aqui em ferramentas, você vai baixar as ferramentas até o final, você vai clicar aqui em mais, você vai procurar a opção polígono, ó, polígono. Você tem essa opção polígono e você tem o polígono regular. A gente vai usar o polígono para essa atividade aqui, tá? Clicou em polígono, note que ele habilita a função polígono, ele fala assim, ó, selecione todos os vértices, então o vértice final tem que terminar no vértice inicial lá. Então, vou fazer assim, ó, vou começar aqui do ponto 1 do X e 1 do Y, né? Vou puxar 3 unidades para a direita, vou subir uma, vou fazer todo o contorno até formar a letra E, ó. Então, notem que esse aqui, ó, o ponto L aqui é meu último ponto. Para fechar o polígono, eu volto lá no ponto A. Tá bom? Toda vez que você terminou de usar a função, quando essa setinha aqui embaixo tiver roxa, aqui a função está habilitada ainda. Você aperta o ESC do seu teclado para sair da função. Certinho? Notem que o meu vértice F aqui ele ficou um pouquinho deslocado. É só eu clicar e segurar no F e ajustar ele. Certinho? Então, para eu fazer a translação aqui, tá? Eu posso fazer a rotação, eu posso utilizar qualquer vértice da letra E para fazer essa rotação. Mas no caso, eu quero fazer a rotação em relação à origem do plano cartesiano. A origem está aqui, ó. É o zero da régua tanto do X quanto do Y. Lembrando que quando eu falo reta X, é aqui o eixo do X. Quando eu falo reta Y, é o eixo do Y. Então, eu tenho que marcar um ponto nessa origem. O que que eu faço? Eu venho aqui no meu menu de ferramentas, subo essa barrinha aqui, ó, até lá em cima. E aqui eu tenho as ferramentas básicas. Eu vou selecionar essa aqui, ó, ponto. Tá vendo? Ó, o ponto, selecione uma posição ou reta, função ou curva. Então, a função ponto está habilitada. Eu venho aqui na origem, clico no centro do plano cartesiano, aqui na origem do plano cartesiano, e aperto o botão ESC para sair da função. Certinho? Então, como é que eu faço uma rotação aqui no GeoGebra?
eu venho aqui, ó, no menu à esquerda das ferramentas, vou descer a barra até quase lá no final, e eu vou procurar esse tópico aqui, ó, transformar. Se ele não estiver aparecendo a função transformar e girar em torno de um ponto, você vai aqui embaixo, vai estar assim, ó, escrito mais. Aí você vai clicar no mais e ele vai habilitar todas as transformações geométricas. Então, para essa rotação, aqui a rotação ele chama de girar. Vou selecionar esse ponto aqui, ó, girar. Ele pede aqui, ó, girar em torno de um ponto. Selecione primeiro o objeto e depois o centro, né? No caso, o centro é o ponto que eu criei. Então, primeiro passo, selecionei a função girar. Vou clicar no polígono no meio dele aqui. Depois eu vou clicar no ponto M, que foi o ponto que está aqui na origem. E eu vou informar quantos graus eu quero rotacionar. No caso lá do exercício, ele pediu para rotacionar 30 graus. Vou digitar o 30 no sentido anti-horário, eu consigo escolher o sentido, no sentido anti-horário, e vou dar o OK. Então, notem que ele rotacionou 30 graus o polígono E em relação ao polígono, vamos chamar aqui de polígono original. O segundo passo, o que eu vou fazer? Vou fazer a mesma rotação, ó, agora desse polígono, esse E que está um pouquinho tombado, vou clicar nele, ó. Vou clicar no ponto M que está na origem e agora eu vou rotacionar 60 graus, certo? Vou dar um OK aqui e ele vai gerar esse E deitado, beleza? Então, o que você vai fazer? Lá no seu Windows, quando você vai na barra de pesquisa, vai ter uma ferramenta que chama assim, ó, ferramenta de captura. Você vai habilitar ela, você vai clicar aqui na câmerazinha, vai clicar em novo e aí você vai selecionar a imagem da rotação, aí a transformação. Certinho? Selecionou, você volta aqui no seu documento, aqui ó, na aba do documento do Word. Vem nessa caixinha que está debaixo da atividade, ó, colhe aqui a imagem da sua transformação e registre sua resposta. Você vai clicar aqui, ó, botão direito e colar. Vou permitir. Então, eu colei a imagem. Então, o que ele perguntou? Ó, essas duas rotações correspondem a uma única rotação de quantos graus? Nesse caso aqui, eu vou escrever. Vou colocar. A primeira rotação foi de 30 graus. 30 graus. E a segunda rotação foi de 60 graus. Vou colocar assim, ó, o polígono A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Vou colocar aqui duas linhas, porque ele rotacionou duas vezes, tá? Essa quantidade de linha é o número de transformações. O certo seria cada letra aqui, ó, ter duas linhas. E cada ponto sofreu duas transformações. Corresponde a uma rotação de 90 graus em relação ao polígono A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Tudo maiúsculo, que são pontos, tá? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Certinho? Então, eu devo somar aqui, ó. Vou colocar o 90 graus, entre parênteses, vou colocar assim, 30 graus mais 60 graus. Certinho? Então, respondeu a atividade, colocou a imagem, daí você pode clicar aqui nessa setinha que aparece do lado da atividade, que ele vai encolher, ele vai recolher o texto, né? E aí a gente vai para a atividade 3. Na atividade 3, depois que você tirou o print da imagem, você vem aqui no GeoGebra, ó. Eu posso clicar aqui em atualizar, que daí ele vai apagar tudo que está aqui. Mas conforme para a atividade 3 eu preciso desse E aqui, o que eu vou fazer? Vou segurar o CTRL e vou apertar o V, para ele apagar as duas últimas movimentações, que daí eu não preciso desenhar de novo o polígono, tá bom?
Então agora eu venho aqui, ó, deixa eu lembrar lá, atividade 3, fala o seguinte: agora copie novamente a letra E em em uma folha quadriculada, aplique uma rotação de 120 no sentido anti-horário de centro O e outra rotação também de sentido anti-horário no centro P de 60 graus. Quando ele fala aqui, ó, centro, a gente não vai utilizar essas mesmas letras, né? Porque o GeoGebra ele vai gerando novos pontos conforme eu vou clicando lá no plano cartesiano. Então, vou vir aqui no GeoGebra, né? Então, só deixa eu pegar aqui. Vem aqui no GeoGebra, ó. Fazer o mesmo esquema. Eu venho aqui, ó, na parte de transformações, clico em girar em torno de um ponto, clico no polígono e clico no ponto, ó. Certo? Agora ele quer que a gente rotacione 120 graus, clico em OK. Notem que o ponto ele está tombado aqui, né? Entre o segundo e o terceiro quadrante. Depois eu clico nesse E que está tombado e clico novamente no ponto M. E agora eu vou fazer uma movimentação de 60 graus. Digito 60, ó, sentido anti-horário, OK. E ele veio parar aqui embaixo. Certinho? Depois que você fez isso, você vem aqui, ó, na ferramenta de captura de novo, ó. Ferramenta de captura. Clique em novo. E aí você vai selecionar toda a imagem, ó. Selecionou toda a imagem. Ele copia automaticamente. Eu venho aqui de novo na guia que está o Word. Botão direito, colar. Depois que colou, né, ele fala aqui, ó. Ele quer saber se eu rotacionar 120 depois rotacionar 60. Dou um Enter, ó. Vocês vão observar que o cursor está piscando aqui depois da imagem, ó. Eu vou clicar aqui à direita da imagem, vou dar um Enter para ele pular uma linha. Aí vou digitar aqui a resposta, ó. A rotação de 120 graus seguido de uma rotação de 60 graus corresponde a uma rotação de 180 graus. No caso aí foi 120 graus mais 60 graus. Deixa eu ajustar aqui. Então é isso que aconteceu. Se você está na dúvida se foi de uma rotação de 180 graus mesmo, você pode voltar aqui no GeoGebra, ó. Vou apertar o Ctrl mais o Z duas vezes para ele tirar as duas transformações, né? Então eu vou clicar aqui, ó, girar em relação a um ponto, vou clicar na letra E, no ponto e vou digitar 180 graus para ver o que acontece, ó. 180 graus ele jogou lá para baixo, onde estava a rotação de 60 mais a de 120, certo? Então, essa é a resolução da atividade 2 e 3 em relação a esse polígono E. Então, vou clicar aqui, ó, já tirei print dessa imagem, eu clico aqui no atualizar da página para ele zerar todas as informações aqui, senão eu tenho que apagar ponto por ponto. Venho aqui em transformação geométrica, agora eu vou para a atividade 4. Atividade 4, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar o texto aqui, vou clicar com o botão direito, copiar, e lá no GeoGebra eu vou clicar aqui, ó, em ferramentas, vou clicar aqui, ó, mídia ABC. Tá? Vou clicar aqui dentro do plano cartesiano e vou digitar aqui o enunciado para eu não ter que ficar voltando toda hora, ó. Então deixa eu colocar aqui. O enunciado está falando assim para mim, ó. Então tem que dar o ESC, não pode esquecer de dar o ESC, senão ele vai ficar aparecendo essa caixa de texto toda vez. Então ele fala o seguinte para mim, ó. Encontre as coordenadas do triângulo simétrico ao triângulo com vértices A, B, C em relação ao eixo X. Então o vértice A ele tem coordenada aqui 2 em relação ao eixo X e menos 3 em relação ao eixo Y. Então eu vou procurar esses pontos aqui no plano cartesiano, ó. Vou arrastar o enunciado aqui. Então, ponto A, tá? Ele está no 2 do x, o 2 do x está aqui, ó, é a linha que está deitada, e menos 3 do y. Então, eu vou cruzar essas duas informações. Eu vou fazer isso nessa primeira atividade, depois nas outras eu não vou fazer não, para vocês entenderem aí, só para entender como é que encontra o ponto, né? Então, nas ferramentas, vou procurar aqui reta,
certo? Vou desenhar uma reta paralela ao eixo Y aqui, ó. Então, o 2 do x, ele vai estar aqui, ó. É essa reta. Vou fazer diferente, eu vou fazer através de polígono, ó. Ferramentas, vou clicar aqui em mais e vou selecionar polígono. 2 e menos 3 vai ser o ponto A, então eu vou procurar aqui o 2 no eixo do x, está aqui o 2, e ele vai descer 3 unidades. Vou clicar aqui onde essas duas informações se encontram, certo? Depois vou aqui para o ponto B. Quem é o B? Menos 5 em relação ao eixo x e 0 no eixo y. Então, ó, o eixo x é essa reta aqui, vou procurar o menos 5, está aqui. E o 0 é bem em cima do eixo x. Tá? O 0 significa que o ponto não vai nem subir e nem descer. E por fim, vou fazer aqui o ponto C. Quem que vai ser o ponto C? 0 do eixo x e 3 do eixo y. Ó, o 0 do x está aqui e 3 do eixo y significa que ele sobe 3 unidades. Ele fica aqui em cima do 3. Ó. Conforme é o triângulo, eu fiz os 3 pontos, eu fecho o triângulo lá no ponto A. Beleza? Gerou esse polígono. Como é que eu faço para fazer esse triângulo simétrico em relação ao eixo x? Aqui nas ferramentas eu vou procurar a ferramenta reflexão em relação a uma reta. Selecione primeiro o objeto e depois a reta de reflexão. Notem que a setinha está roxa, a função está habilitada. Eu clico no meio do polígono e depois eu vou clicar em cima do eixo x aqui, ó, bem em cima. E aí notem que ele fez o reflexo dos pontos, tá bom? Então o que é importante notar aqui, ó? Vou escrever para você para ficar mais fácil. O ponto A, que era o ponto 2 e menos 3, ele foi para cima. Vou fazer essa seta aqui, essa seta vai indicar a transformação. Ele virou o ponto A'. O ponto A' ele está no 2 do x e no 3 do y. Ó. Vou tirar aqui. Ó. O A estava aqui embaixo, ele foi para cima. A distância que esse ponto A está em relação ao x, ele vai estar aqui para baixo, ele jogou para cima, ele fez daqui. Ó. Esse ponto A saiu daqui e veio para cá. Então, o que esse triângulo simétrico faz? Ó? A coordenada aqui do x continua sendo igual, 2 e 2, e o valor do y, ele inverte. Ele inverte não, no caso ele fica oposto, né? Aqui era menos 3, ficou mais 3. O b ele ficou no mesmo lugar, né? Porque ele está em cima do eixo x. Mas olha o c que aconteceu, ele estava aqui em cima do menos 3, e ele foi lá para cima, em cima do 3 positivo, certo? Então, o que aconteceu aqui? Ó? Vou editar o texto. Então, o ponto B, que era menos 5 e 0, continuou sendo menos 5 e 0, porque o 0 não tem oposto, né? Então o 0 continua sendo 0. E o ponto C, que era 0 e 3, ele sofreu uma transformação e virou o ponto 0 e 3 positivo. Na verdade, o C aqui, 3 negativo, né? Ele foi para baixo. Certinho? Então é isso que aconteceu nessa reflexão, no caso, né? Foi uma reflexão em relação ao eixo x. O que a gente pode concluir aí como resposta eu vou concluir o seguinte, ó, que quando tem um ponto A de coordenada x e y, e ele sofre uma transformação, que no caso é uma reflexão em relação ao eixo x, o ponto A, né, ele vai ter o mesmo valor de x, mas o y ele vai inverter, ele vai ficar negativo. Se for positivo vai ficar negativo, se for negativo vai ficar positivo. Certinho? Então esse daqui eu vou negritar. Ó. E aí ficou dessa forma. Beleza? Então, primeiro passo. Você vem aqui de novo na pesquisa, ferramenta de captura. Captura essa imagem aqui, ó. Beleza? Vai lá no seu documento de texto. Cola aqui, ó, botão direito, colar. E depois, você vem aqui, ó, volta aqui no GeoGebra. Vou colocar essa respostinha aqui, ó. Vou copiar esse texto. Copiar.
e vou colar aqui embaixo. Clico aqui do lado direito, né? Ó, dou um Enter, botão direito, colar somente texto. Beleza? Vou negritar essa parte aqui, que essa parte é importante. Vou dar um Enter aqui para ficar bonitinho. Olha que chique. Se você quiser deixar a imagem mais bonita, você clica na imagem aqui, ó. Daí você vem formatar a imagem, daí você pode colocar uma borda. Deixa eu ver aqui, ó. Borda. E aqui eu venho início. Clica aqui, ó, no alinhamento do texto e centraliza para ficar mais bonito ainda. Certinho? Então, esse daqui é a resposta da atividade 4. Então, vamos lá para a atividade 5 agora. Atividade 5 é essa daqui, ó. Você já deve ter visto faixas coloridas que são usadas em decorações, artesanato e até mesmo em obras artísticas. Vamos utilizar os conhecimentos adquiridos até aqui sobre isometrias para criar. Em uma malha quadriculada, desenhe uma forma qualquer, mantendo um padrão. Depois, troque a malha com um colega para que ele repita seu padrão, porém utilizando alguma das isometrias estudadas. Por fim, pinte as malhas e exponham na sala. No caso aqui a gente está fazendo no GeoGebra, então venho aqui no GeoGebra, ó. Vou clicar em atualizar, né? Depois que eu já tirei o print e copiei para limpar a minha página. E aí ele está falando o seguinte, essa atividade, ó, a gente vai fazer como se fosse um mosaico. Eu vou clicar aqui em ferramenta, vou procurar a opção aqui, ó, mais para baixo, polígonos, tá vendo que não aparece? Eu clico aqui em mais, ó. Vou descendo, 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 polígono, e vou fazer um polígono qualquer. Vou fazer aqui um triângulo. Um triângulo não, vou fazer uma obra de arte aqui. Beleza? E depois que você fez esse polígono, né, você vai selecionar, vai desenhar um vetor. Como é que vai ser o vetor? Você vem aqui no menu, você vem aqui em retas, opa, tá lá embaixo. Retas, e você vai selecionar a opção vetor. Na opção vetor, o que eu vou fazer? Esse meu polígono no eixo X, ele tem duas unidades, ó, ele começa no 0 e vai até o 2. Eu vou fazer um vetor assim, ó, que ele está no 0 e vai andar 3 unidades para a direita, certo? E depois eu vou intercalar essa unidade, esse polígono, eu vou intercalar com outro polígono. Então, eu vou apertar o ESC aqui para sair da função vetor. Vou desenhar mais um polígono aqui do outro lado. Vou fazer esse polígono aqui. Vamos ver. Certo? Bem, vai ficar um polígono em cima do outro aqui. Deixa eu subir esse daqui. Beleza, então o que você vai fazer? Você vai desenhar um polígono qualquer aí e a gente vai transformar esse polígono e esse em função em relação a esse vetor. Para fazer essa transformação, a gente vai aqui no menu, aí eu vou clicar em transformar, translação por um vetor. Aí, depois que a função é habilitada, ele fala assim, ó, selecione primeiro o objeto que vai ser transladado, aqui no caso os polígonos, e depois um vetor. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui no polígono e vou clicar no vetor que eu criei, certo? O que esse clique fez? Ele falou o seguinte, ó, eu peguei esse polígono e ele vai andar 1, 2, 3 unidades para a direita. Notem que a seta está para a direita. Então, eu transladei esse vetor 3 unidades para a direita. Todos os pontos, ó, o ponto A andou 3 unidades para a direita, o ponto E 3 unidades para a direita. E eu vou repetir esse processo várias vezes até virar um mosaico aqui, ó. Então, por exemplo, o de baixo, clico no polígono, clico no vetor. No de cima, clico no polígono, clico no vetor. O de baixo, ó, clico no polígono, clico no vetor. E repita esse processo aí, nota que ele vai virar como se fosse um mosaico, né? A brincadeira é só essa. Então, o que acontece, gente? Quando eu faço uma transformação aqui no GeoGebra de um polígono em relação a um vetor, todas essas imagens que eu gerei a partir desses dois polígonos vão ficar amarradas a partir desse vetor. Então, se eu clico aqui na ponta e movimento esse vetor, notem que todos os polígonos modificam a posição no plano cartesiano de acordo com o vetor que eu estou desenhando aqui, ó. Certinho? Então, o que você vai fazer aí agora? Tirar o print. Realmente captura aqui, ó.
Vou selecionar todo mundo aqui. Opa, um pouquinho mais para cima. Vou selecionar todos os polígonos. E o vetor lá embaixo. Venho aqui no documento do Word. Botão direito. Colar. Beleza? Então essa atividade era só isso. Eu venho aqui para o próximo. 6. Copie o triângulo em uma malha quadriculada e construa com auxílio de uma régua graduada um triângulo homotético com centro de homotetia em C, o C aqui, e razão 2. Então eu vou dar uma mudada nessa atividade para ter mais significado. Então notem que esse é um triângulo que tem 3 de base e 3 de altura. Venho aqui no GeoGebra, eu vou reproduzir esse triângulo. Ó. Então, para desenhar o triângulo, eu venho aqui ó, nas ferramentas, seleciono polígono, venho aqui mais, polígonos. Então aquele polígono ele tem 1, 2, 3 unidades na base, 3 de altura, fecha o polígono aqui no ponto inicial. Beleza? Para fazer uma motetia aqui no GeoGebra, eu vou clicar aqui em ponto, vou escolher um ponto em qualquer lugar do meu plano cartesiano, nesse caso aqui eu vou colocar à esquerda aqui do polígono, certo? Vou descer aqui as ferramentas, vou lá em transformações, ó, transformações, vou clicar em homotetia. Quando eu clico, ele habilita a função homotetia, ó, seleciono um objeto, depois o centro e a razão da homotetia. Então, vou clicar aqui no polígono, vou clicar no centro e eu quero aqui o fator é assim. Se você quiser aumentar, ampliar esse polígono, você vai precisar escolher um número maior do que 1. No caso, vou colocar aqui, por exemplo, esse número 2. Vou dar um OK. E notem que a base do triângulo que media 3, agora vai medir 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 é o dobro de 3, ou seja, ele foi duplicado as medidas. A altura dele era 3 também, ó, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? O que a homotetia faz? Ó, vou selecionar aqui a reta, para ficar bem claro o que a gente fez. Ó, reta. Vou selecionar o ponto de homotetia e vou selecionar o ponto A. Tá vendo que a reta vai passar em cima do ponto A e do ponto A', que foi a transformação do ponto A. Se eu clicar no ponto aqui, ó, D, que é a homotetia, em relação ao C, nota que vai passar em cima do C'. Se eu clicar no D e no B, ele vai passar lá em cima do B', certo? Então, o ponto de homotetia vai ser como se fosse a referência, né? Então, vai partir uma reta a partir do ponto D, passando por todos os vértices do polígono. A razão, quando eu clico em 2, significa que a distância do D até o A vai ser dobrada, né? Então, se daqui até aqui tem, sei lá, raiz de 4, não, vamos pegar o número inteiro aqui, vai 1, 2 unidades. Do D até o A', vai ter o dobro, né? 4 unidades. Se do D até o B tem 6 unidades, do D até o B' vai ter o dobro, né? 12 unidades. Do D até o C, se tiver 5 unidades, do D até o D' vai ter o dobro, 10 unidades. Beleza? E aí, gente, eu dei o seguinte parâmetro. Falei, ó, a razão tem que ser igual, tem que ser maior do que 1 para ampliar. Se eu quero reduzir, o que eu faço? Eu vim aqui, ó, transformação, homotetia, clico no polígono e clico aqui no ponto de homotetia. Se eu quero reduzir, eu tenho que escolher um número entre 0 e 1. Tá? Não pode ser 0, tem que ser maior do que 0 e tem que ser menor do que 1, não pode ser 1. Por exemplo, 0,5. 0,5 é metade. Então, o que eu estou falando quando eu der OK aqui? Ó? A distância do D até o A era 2 unidades. Então, eu reduzi essa distância na metade. Então, do A até o A' aqui, vai ter a metade, vai ter uma unidade só. E isso repete para todos os demais. Tá? Então, você vai ter que escolher um número maior do que 1, né, para ampliar, ou um número entre 0 e 1 para reduzir. Você pode escolher também, vou colocar aqui, ó, o polígono, ponto de homotetia. Eu quero colocar um número negativo, por exemplo, menos 0,25. Não, ficou muito pequeno, deixa eu voltar aqui. Colocar menos 1. Por que não pode ser um positivo, né? Porque se eu colocar um positivo, ele vai fazer um polígono em cima desse polígono que eu já tenho.
Quando eu coloco menos 1, o que, que ele vai fazer? Ó? Então, a distância do D até o A era 1. Eu coloquei menos 1, o fator menos 1, o que, que ele fez? Ao invés dele ir para a direita, ele mede uma unidade para a esquerda. Então, ele vai trabalhar com o sentido oposto. Beleza? E aí, o triângulo, nota que a base do triângulo está para cima. Ele vai inverter o triângulo, certo? Vou fazer aqui ó, uma ampliação para o outro lado. Eu clico no polígono, no ponto de homotetia, razão menos 1,5. Então, ele vai ampliar esse triângulo uma vez e meia, só que negativo, ele vai estar lá no sentido oposto, vai estar lá à esquerda do ponto de homotetia. Dou um OK, tá aqui ó, ele ampliou o polígono original aqui, só que do lado esquerdo ampliou 1,5 vezes. Beleza? Então, vou colocar aqui os critérios que eu coloquei, que eu expliquei aqui agora. Vamos lá. ABC. Homotetia. Se escolher, vou colocar assim, ampliação. Se escolher um valor maior, se não, né? Vou colocar assim, escolher um valor maior que 1. Redução. Escolher um valor maior que 0 e menor que 1. Lembra que não pode ser 0 nenhum, hein? 0, porque se você multiplicar por 0, você vai sumir com a imagem lá. Qualquer número multiplicado por 0 vai dar 0. E vou colocar aqui o oposto. Escolher um valor negativo seguindo os parâmetros 1 e 2. Vou colocar aqui o 1 como sendo a ampliação e o 2 sendo a redução. 3, o oposto. Certinho? Então ficou aqui assim as orientações. Vou deixar aqui para eu copiar e colar. Vou selecionar esse texto aqui, que foi a minha conclusão, né? E venho aqui no... Opa! Primeiro eu vou recortar a imagem, ó, ferramenta de captura, novo. Vou selecionar todo mundo aqui que ficou bonito. Transformação. Pulei a imagem. Vou colocar uma bordinha bonita. E agora eu vou colocar o texto. Copiar. Então você vai ter que ficar fazendo esse processo aí. Você vai no GeoGebra, faz a montagem, escreve sua conclusão, volta no documento do Word, cola e assim por diante. Beleza? Então terminei essa atividade aqui, que era 6, agora eu vou para a atividade 7. A atividade 7 é um pouquinho mais chata. A atividade 7 é legal de colocar na prova pela complexidade dela, né? A complexidade dela aqui no GeoGebra, porque na teoria é fácil. Então vamos lá, vou colocar aqui ó, ferramenta, vou colocar o texto aqui para não ter que ficar voltando no documento, né? Então só deixa eu ajustar aqui o texto. Ok. Então olha só, o que ele vai fazer aqui para mim, ó. Dados os pontos A, B, C, D, calcule os componentes dos vetores AB mais AC, AB menos AC. Então, vou desenhar os pontos aqui. Notem que ele não fala de polígono, então vou fazer só os pontos. Eu venho aqui na ferramenta básica, ó, ponto A, menos 2 do x e 3 do y. Menos 2 e 3, tá aqui, ó, esse é o ponto A. B, 2 do x e 0 do y. 2 do x e 0 do y, tá aqui, ó. E o C, 2 do x e 2 do y. Tá aqui, ó. Certinho? Aí quer saber quem é o vetor AB. Então, quem que vai ser o vetor AB, gente? O vetor AB, ele vai ter origem no A e extremidade no B. Então, vem aqui nas ferramentas, ó. Vou selecionar aqui em retas vetor. Vou clicar no A, porque ele tem origem no A. E vou clicar no B, porque ele tem extremidade no B. Daí, ele gerou aqui o vetor U. Depois, faço a mesma coisa no AC. Então, ó, clico no A, origem no A, extremidade no C. Ele gerou o vetor V. Tá? Então, o que eu fiz aqui? Só deixa eu ampliar aqui esse texto.
Então, o que eu fiz aqui para gerar esse vetor? Então, eu tinha ele falou que o vetor AB, no caso aqui o GeoGebra gerou o vetor U, vou chamar de U, certo? Quem vai ser o vetor U? Como é que a gente faz para calcular? Então, eu vou pegar aqui os valores de x e y de AB e vou fazer os valores do B, que é a extremidade, que é o final, menos os valores de A, certo? Vou pegar aqui, ó, a primeira informação que é da coordenada do ponto, vai ser o quê? Do caso aí do vetor, né? Vai ser o x do B, que é 2, menos o x do A, que é menos 2. Então, vai ficar 2 menos menos 2. E depois, vou colocar aqui o y. O y, primeiro vem o b, ó, o b menos o a. O b é 0 e o a é 3. Então, vai ficar 0 menos 3. Certo? Resolvendo isso daqui, vai ficar assim, ó. 2 menos menos 2 é 4. Então, o x é 4. E o 0 menos 3 vai dar menos 3. Então, gente, vou fazer aqui, ó. Então, aqui, o vetor u vai ter coordenada. Vou deixar aqui do lado. O vetor u vai ter coordenada 4 e menos 3. O que significa esse 4 e menos 3? Olha aqui o vetor no desenho, ó. O vetor AB, que eu chamei de vetor U, o GeoGebra chamou de vetor U, ele tem 4 unidades no x e menos 3 no y. Então, do A até o B, o que ele fez? Ó, ele andou 4 unidades para a direita, anotem, ó, 1, 2, 3, 4, e desceu 3, ó, 1, 2, 3, ó, 1, 2, 3, certo? Então, do ponto A para chegar lá no ponto B, ele tem que seguir essa orientação. Tem que andar 4 unidades para a direita e descer 3 unidades. Então, lembrando, o x, se é positivo, ele anda para a direita, se é negativo, anda para a esquerda. O y, se é positivo, sobe, se é negativo, desce. Então, esse daqui é o meu vetor AB. Agora, eu vou fazer a mesma coisa para descobrir quem que é o vetor AC. Ó. Então, o vetor AC, o GeoGebra chamou de V. Quem que vai ser o vetor V? Vai ser as coordenadas do ponto C menos as coordenadas do ponto A. Vai ser a extremidade menos a origem. Então, o ponto C, quem é o primeiro? Quem é o x do ponto C? Ó, 2. Então, vai ficar 2 menos o x do ponto A, que é menos 2. E agora a gente vai para o y. Ó. O y, que é 2, menos o y do ponto A, que é 3. Então, vai ficar ó, 2 menos 3. E aí, resolvendo essas duas adições, vai ficar assim, ó, subtrações, vai ficar assim, ó, 2 menos menos 2 vai ficar 4, e 2 menos 3 vai ficar menos 1. Então, o vetor V tem coordenada aqui, orientação 4 e menos 1. Né? Então, do A para chegar no C, eu tenho que andar 4 unidades para a direita e descer uma. Tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4 unidades e desce uma. Beleza? E aí, o que é esse AB mais AC, que é o que está pedindo no enunciado? Então, ele está falando assim, ó. Pega o vetor AB e soma com o vetor AC. O que acontece? Então, quando a gente soma dois vetores, eu vou somar aqui, ó, x mais x. Então, o x do vetor U é 4, o x do vetor V é 4. Vou somar, 4 mais 4. O y do vetor U é menos 3. E o y do vetor V é menos 1. Certo? E aí, o resultado disso daqui vai ser o seguinte, ó. 4 mais 4 é 8. E menos 3 com menos 1 vai ficar menos 4. Certo? Beleza? E aí a gente vai fazer a mesma coisa para o segundo exemplo. Só que o segundo exemplo é subtração. Ó. Ele é o vetor AB, então vou colocar aqui, ó, o vetor AB menos o vetor AC. Vou fazer o mesmo esqueminha. Ó. Vou pegar aqui o vetor AB e vou subtrair o AC. Então, o AB é 4 no x, menos o AC, que é 4 também. Então, ó, tá aqui, ó, 4 menos 4. E o y vai ser menos 3 menos menos 1. Não esquece não, ó, menos 3 menos menos 1. Então, aqui vai ficar o seguinte, ó. Menos 4 com menos 4 vai dar 0. O x vai ser 0. E o menos 3 com menos 1, menos com menos é mais, vai ficar mais 1, vai ficar menos 2. Menos 2. Certinho? Então, é esse que ele pede para a gente calcular.
Beleza? Então, vou dar um OK aqui para atualizar a minha imagem. Vamos lá. Então, ó, dados os pontos A, B, C, calcule os componentes dos vetores. Então, vai ficar assim, ó. Vetor A e vetor B, né? Eu fiz aqui só para ilustrar, vou colocar aqui do ladinho. Nesse caso aqui, no GeoGebra, eu não consigo fazer essa soma de vetores. Na verdade, eu não sei se eu não consigo, eu não sei fazer, né? Eu tinha pensado em fazer como se fosse uma translação. Aí eu ia num vetor, e aí eu ia clicar em outro vetor. Mas ele dá o vetor, um vetor em cima do outro. Né? Então, só para vocês entenderem, o que foi feito aqui, ó. O vetor AB tem 4 unidades no x e 3 negativas no y. Vou fazer aqui, ó. Pegar o vetor. Vou clicar em um ponto qualquer aqui do plano cartesiano, ó. Vou colocar aqui abaixo, ó. Eu vou puxar esse 4 unidades para a direita e vou descer 3. Então vai ficar assim, ó. 1, 2, 3, 4. E vou descer 3. 1, 2, 3. Então esse aqui é um vetor. Certo? Só deixa eu tirar a malha aqui para ficar um pouquinho mais... E aí esse outro vetor, ó, o V é 4 positivo e 1 negativo. Então o que esse vetor está falando? Você vai andar 4 unidades para a direita e vai descer uma. Então vai ficar assim, ó. 1, 2, 3, 4. Beleza? Então, opa, e faltou descer uma, né? Desculpa. Deixa eu fazer aqui. E esse daqui desceria uma. Certo? 4 e menos 1. Deixa eu ver se as contas estão certas aqui. Tananã. Então, ele está falando o seguinte, ó, se eu pegar esse vetor, que é o AB, e somar com esse vetor, que é o AC, deixa eu juntar aqui. Eu vou gerar um outro vetor, que é do AD até o AG. Do AD até o AG, notem que ele tem aqui, ó, no eixo X, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unidades. E ele vai descer 1, 2, 3, 4 unidades. Então, esse vetor que eu criei aqui agora, que eu vou pintar de vermelho, opa, ele é o resultado da soma desses dois vetores, que está aqui, ó. É o resultado. Certo? Agora, quando eu coloco menos, vou desenhar os vetores de novo aqui, ó. Então, tenho 4 unidades em um e desce, deixa eu ver, 3. E o outro eu tenho 4 unidades e desce 1. Certo? Só que, na verdade, quando ele coloca menos, vamos dizer que ele está invertendo o sentido desse vetor aqui, ó. Ele está indo para a direita, então eu vou fazer o contrário. Ele tem que ir para a esquerda. Certo? Porque o negativo lá, ele vai inverter ele vai trabalhar com os opostos dos números, né? Então, se aqui é o AC, que era 4 e menos 1, vira menos 4 e mais 1. Então, menos 4 está indo para a esquerda e está subindo 1. Se eu juntar aqui, ó, a origem do segundo vetor com a extremidade do terceiro, né? Então, vai funcionar assim, ó. O início do primeiro vetor, extremidade do primeiro vetor. Início do segundo vetor, extremidade do segundo vetor. Se eu ligar aqui, ó, início do primeiro com a extremidade do segundo, opa. Esse vetor é o resultado da subtração dos dois vetores, né? Eu acho que... Então, esse vetorzinho vermelho tem o quê? Notem que ele não vai para a direita nem para a esquerda, ele só desce 2 unidades. Está aqui, ó, o 0 indica que não vai nem para a direita nem para a esquerda. E o negativo, 2 unidades, ó, ele desceu 2 unidades. Certinho? Então, é isso que esse problema quis dizer, quis representar, né? Então, vou tirar uma imagem que ficou bonito. Vou colar aqui no meu GeoGebra, ó. Colar. Vou colocar minha bordinha. Vou clicar aqui no texto 2 vezes, vou copiar e colar todo esse texto lá. Botão direito. Colar somente texto. E aí, para esse daqui, a gente poderia concluir o seguinte, ó. Se eu tenho ponto A, B, para eu criar o vetor U, eu vou ter que fazer o X
do B menos o x do A e o y do B menos o y do A. Certinho? Para eu ter o vetor AB. Então, fechou. Vamos colocar aqui, ó, atividade 8. Vou copiar aqui o texto. Vou colar lá no GeoGebra. Esse daqui, conforme eu já concluí, eu só vou clicar em atualizar para gerar uma página nova, né? Vem aqui, ó, ferramentas, ABC. Ele fala assim, ó, determina a transação do ponto P3 e menos 4 e o vetor U 3 menos 2. Do ponto Q 0 e 4 e do vetor AB A, onde o início é no 1 e menos 1 e a extremidade no 3 e menos 5. Aí aqui, gente, só para... Então, por exemplo, o GeoGebra ele não segue as letras que está aqui no enunciado, eu não consigo. Então, o que eu vou fazer? O ponto P aqui, no GeoGebra, a gente vai chamar de ponto A. Então, é 3 e menos 4. Então, o x está aqui, ó, 3, desce 4 unidades. Então, o ponto A é o ponto P. E o vetor U, quem que é o vetor U? 3 unidades para a direita. Então, o primeiro é direito à esquerda. Então, ele vai 3 unidades para a direita. Vetor. Qualquer lugar aqui, ó. Clico num ponto, 3 unidades para a direita. E esse 2 negativo significa que ele desce 2 unidades. Certinho? Então, eu vou fazer a translação. Opa! Vou fazer a translação desse ponto A aqui em relação a esse vetor. O que eu faço? Eu venho aqui nas ferramentas, transformar, ó, translação por um vetor, clico no ponto e depois no vetor. Né? Então, essa transformação gerou a transformação A'. Clico no A', clico no vetor. Gerou a transformação a 2 linhas. Certo? Então, o que ele faz? O ponto A que estava nessa posição, ela vai andar 3 unidades para a direita, 1, 2, 3, e 2 para baixo, 1, 2. Gerou essa transformação. Certinho? Então, ele sofre essa transformação de acordo com a orientação desse vetor. E o outro ponto fala o seguinte, ó. Dado o ponto Q, 0 e 4, então eu vou clicar aqui, ó, nas ferramentas ponto, 0 e 4, está aqui em cima. E o vetor AB, quem que é o vetor AB? Ele falou que o A é o 1 e menos 1, então está aqui, ó, 1 desce até o menos 1. E o B está no 3 e menos 5, então 3 desce até o menos 5, até aqui, ó. Então eu vou ligar esses dois pontos para criar um vetor. Vem aqui, ó, em retas, vetor, ligo o ponto E aqui no caso até o F, que no caso é o vetor AB, né? Que aqui ele vai nomeando os pontos automaticamente. Então, ele quer falar o seguinte, ó, esse ponto D tem que sofrer uma transformação de acordo com esse vetor. Então, esse ponto D é 0. Vou escrever aqui, ó, para ficar bem claro. O ponto D, ele tem coordenadas 0 e 4. Né, que no caso é o ponto Q. Vai. O vetor V, que é o que gerou lá, que é o vetor AB, no caso, do enunciado, é o vetor 2 e menos 4. 2 que eu fiz 3 menos 1, 2. E menos 5 menos menos 1, menos com menos é mais, vai ficar menos 5 mais 1, vai dar menos 4. Então, o vetor, o ponto Q', o que vai ser o ponto Q'? Vou somar, ó, 0 mais 2, 2. E aqui, ó, 4 menos 4, 0. Então, ele vai parar nessa posição, 2 e 0. Tá aqui, ó. Vou transformação mais. Transformação, vetor, transformação por um vetor. Clico no ponto, clico no vetor. Ele veio para aqui, ó. Certinho? E as informações estão aqui, ó. Podia ter feito a mesma coisa que eu vou fazer. Só teimoso. Então, lá tinha um ponto P, de coordenadas 3 e menos 4. E o vetor U, de coordenadas 3 e menos 2. Se eu somar essas informações aqui, eu vou ter o ponto P'. Então, ó, 3 mais 3, 6. E menos 4 mais 2, menos 2. Então, esse vai ser o valor do P', ó, 6 e menos 2. Cadê? 6 está aqui e menos 2. Vamos
Não inverti as informações. 3 mais 3, 6. Tá aqui, ó. 6 e menos 6. Deixa eu só arrumar aqui, ó. Pelinha é menos 4, né? Menos 4 com menos 2 vai dar o menos 6, certinho. Beleza? Então, essa transformação aqui, esse ponto A, duas linhas não precisava, era só uma transformação só. Vou tirar o print. Selecionei tudo aqui. Venho aqui no meu GeoGebra. Vou colar aqui a imagem. E depois vou colar aqui a resolução. Posso até detalhar um pouquinho mais essa solução, né? Vamos ver. Vou colocar que o vetor P foi o 3 mais 3 e o outro vetor foi o P'. 4 menos 4 mais 2. Então, o P' vai ser 6 e menos 2. Certo? Vamos ver se está certo aqui as informações. 6 e menos 4 e menos 2. Aqui é menos, né? Então vai ser 6. Inferno, é mais. Menos 2. É isso aí. E aqui o outro vetor é o Q e o 0 e o vetor AB. Então esse 2 aqui foi o 0 mais 2 lá de cima. E o 4 foi 4. O 0 foi 4 menos 4. Então 2 e 0. Beleza? Então esses são os valores da transformação. Vamos verificar aqui. Ponto A está aqui, 3 e 4. Foi 3 unidades para a direita. E desceu 2. Então aqui, deixa eu ver aqui no enunciado. O vetor é menos 2 aqui. Então aqui é menos 2. Aqui é menos 2. Então aqui vai ser menos 6. Só corrigindo, agora tá certo. Beleza? E aí agora atividade 10. Construa no plano cartesiano o quadrilátero ABCD. Então vou apagar aqui, ó. Então, aqui, ferramentas, texto. Então, esse é o problema. Então, para criar o quadrilátero, eu venho aqui nas ferramentas, desço, clico em mais, desço, polígonos. E eu tenho 4 pontos. Ponto A, 1 e 4. O X é 1, sobe até o 4. Opa! O X é 1, sobe até o 4, coloco aqui o ponto A. O ponto B é 3 e 1. Então, o X é 3, sobe uma unidade, coloco o ponto B. O C é 0 e 1. Procuro o 0 aqui do X, sobe uma unidade. E o D é menos 2 e 2. Vou ter que voltar aqui. Bora lá, de novo. Ó. Sem preguiça, gente. Ó. 1 e 4. Clica aqui em polígonos. 1 sobe até o 4. Ponto B, 3 e 1. 3, x do 3 sobe até 1. Ponto C, 0 e 1. Procuro o 0 no x, sobe até o 1. E depois o D, menos 2 e 2. Procuro o menos 2 aqui do x e sobe 2 unidades. Fez o ponto D, fecha lá no A. Certinho? Então, construiu o polígono ABCD. Aí no item A, então, construiu o polígono, já vou recortar aqui para mostrar para o professor que eu fiz. Ó. Então, vou clicar aqui, vou colar a minha imagem. O item A ele fala assim, ó, faça a transformação do quadrilátero
em relação ao vetor AB. Quem que é o vetor AB? Vamos lá. O vetor AB, eu acho que o GeoGebra vai chamar de U. Eu vou pegar lá o x do B, que é a extremidade, né? Vou fazer o B menos o A. Sem preguiça, vamos lá. Tá acabando, meu Deus. Então, pegar o x do B, que é 3 menos o 1. X do B menos o x do A. Vai ficar 3 menos 1. E vou pegar o y do B menos o y do A. Então, vai ficar 1 menos 4. Então, o vetor U vai ser, ter coordenada x de menos 2. 3 menos 1 vai ser 2 positivo, desculpa. E 1 menos 4 vai dar menos 3. Então, eu vou desenhar esse vetor no meu plano cartesiano. Tá? Para não ficar em cima aqui da minha imagem, eu vou construir ele um pouquinho à direita aqui, ó. Então, vou procurar aqui retas, né? Retas, passou. Vetor. Esse 2, esse vetor, vou clicar aqui, ó, do lado, ó. Ele vai ter 2 unidades para a direita, que é positivo, ó. 1, 2. E o 3 é negativo, então ele vai 2 para a direita e vai descer 3. 1, 2, 3. Certinho? Então, essa primeira atividade, a gente vai fazer a translação, vem aqui em transformar, translação por um vetor, clico no polígono e clico no vetor. Ele desceu aqui. Então, esse é o A. Vem aqui, ó, recorto a imagem. Vem aqui no documento e colo. Tá vendo? Aqui ele só falou para construir isso, ó. Depois, no item B, faça a translação do vetor ABCD', que é esse que gerou, em relação ao vetor BC agora. Então, vamos construir o vetor BC, ó. Vou clicar aqui 2 vezes. O vetor BC, eu acho que o GeoGebra vai chamar de vetor V. Quem que vai ser o vetor BC? O C menos o B. Então, quem que vai ser o vetor V? Vou pegar o C, o x do C, que é 0, menos o x do B, que é 3. E vou pegar aqui o y do C, que é 1, menos o y do B, que é 1 também. E aí vou resolver essas duas subtrações, vai ficar aqui, ó, 0 menos 3 vai ficar menos 3, e 1 menos 1 vai ficar 0. Então, o vetor V vai ter x menos 3 e y 0. Então, como é que vai ficar esse vetor aqui, ó? Vem aqui nas ferramentas, vetor, ele vai aqui, ó, x negativo, então ele vem 3 unidades para a esquerda. Vou clicar aqui, vou puxar 1, 2, 3 unidades para a esquerda. E ele vai descer 0, ou seja, não vai nem descer nem subir, ele vai ficar aqui, ó, paralelo ao eixo x. E aí eu venho o seguinte, ó, vem aqui, ó, de novo, transformar, translação por um vetor, clico no polígono, clico no vetor e no condicional. De novo, ó, clico no polígono, clico no vetor e no condicional. O vetor veio. Vou construir outro vetor aqui, às vezes o problema é o vetor. Vetor. Então, ele tem que ter 3 unidades para a direita. Translação por um vetor, clico no polígono, depois clico no vetor. Agora foi. Beleza? Vou apagar esse vetor de cima aqui, que não deu bug aqui. Então, polígono linha virou polígono 2 linhas. Ele andou 3 unidades para a esquerda. Vem aqui na ferramenta de captura, capturo tudo de novo. Clico aqui. Pronto. E que movimento equivale à combinação das duas translações feitas no item A e B? Então, vamos lá para o GeoGebra. Ó. Então, notem que o ponto A virou o ponto A 3 linhas. Tá vendo? Conforme o ponto A 2 linhas e o ponto C tá um em cima do outro, eu vou analisar o ponto D e o ponto D 2 linhas. Certo? Então, vê se vocês concordam comigo aqui, ó. O ponto D, para virar o D 2 linhas, ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que andar uma unidade para a direita e ele vai ter que descer 1, 2, 3 unidades. Certinho? Consegue enxergar essa informação aqui, ó, nesses dois vetores? Então, vamos lá, ó.
Onde que tá essas informações aí? Opa. Então, o que que eu fiz? Eu peguei o vetor U, que tem coordenadas 2 e menos 3, e o vetor V, que tem coordenadas menos 3 e 0, e eu somei o U com o vetor V, certo? Então, o que vai ser? Vou somar aqui, ó, com o x do V, 2 menos 3, vai ficar 2 menos 3, né? E vou somar o y do U com o y do V, menos 3 e 0. Então, esse novo vetor aí, que eu posso chamar de vetor W, falar que o vetor W é igual à soma do U com V, ele vai ser menos 1 e menos 3. O que significa o vetor menos 1 e menos 3? Ele falou o seguinte, ó, menos 1, o D, ele foi uma unidade para a esquerda, e o menos 3, ele desceu 3 unidades. Certinho? Então, essa vai ser a minha imagem do item C. Ó, que bonito. E aí, gente, atividade 11 fala o seguinte, ó, dados os pontos A, B, C, né? Então, ABC, ele formaria um triângulo. Vamos ver se ele fala aqui de polígono, ó. Quais as coordenadas dos vértices do triângulo? Então, é para formar, vamos montar aqui, ó. ABC. Então, vou montar aqui. Deixa eu zerar tudo. Não era para sumir, não. Então, vamos lá. Ferramenta, texto. Vou colar o enunciado aqui. Então, ponto A, vem aqui nas ferramentas, seleciona o polígono, né? Que ele quer que desenhe o triângulo. O ponto A está no menos 6 e menos 2, ó. O menos 6 do x desce até o menos 2. O ponto B está no menos 3 e menos 3, então, ó, o menos 3 do x desce até o menos 3 do y. E o menos 7 do x desce até o menos 5 do y. Vai ficar aqui, ó. Vai gerar esse triângulo. Só deixa eu verificar se é isso mesmo. Tudo negativo no C. É isso aí. Então, fez. Vem aqui na ferramenta de captura. Captura a imagem. Ó, pega a escala aqui do lado, né? E cola aqui no GeoGebra, no documento do Word. Deixa eu colocar uma bordinha. Vou centralizar essa imagem linda, maravilhosa. E agora vem aqui, ó. Quais as coordenadas do vértice A', B', C', simétrico ao triângulo ABC em relação ao eixo das abscissas? Então vamos lá, ó. E depois ele quer que faça em relação ao eixo das ordenadas. Então vamos começar aqui, ó. Ele quer que você venha aqui nas ferramentas, selecione o transformar, reflexão em relação a uma reta. Nesse caso aqui a reta vai ser a reta X, você clica no polígono, clica no eixo X, né? Notem que ele rebateu lá para cima. Notem que o ponto A, ele continua na mesma posição aqui do eixo X, do ponto A'. Só que o ponto A, ele era negativo no eixo Y e virou positivo no eixo X. Certo? Então, o que que aconteceu aí, gente? O ponto A', o x continuou o mesmo, menos 6, e o y ficou positivo, mudou o sinal. O B', que era menos 3, no x continuou o mesmo, no y ficou positivo, mudou o sinal. E o C, o x era menos 7, continuou menos 7, e o y era menos 5, virou mais 5. Beleza? Então, essa é a primeira transformação. Vou tirar o meu print para mostrar para o meu professor o que eu fiz. E aí, vou colar aqui. Segunda parte, o que, que ele quer que faça? Pega essa transformação. Vem aqui, ó, transformar em relação a uma reta. Clico no polígono. Agora, eu vou refletir aqui em relação ao eixo Y. Notem que ele passou para a direita do plano cartesiano.
O B em relação ao y continua igual, na mesma altura aqui, ó, tá no 3. Mas o B' estava em cima do menos 3 e passou para o lado direito, está acima do mais 3. Então, o que aconteceu nessa transformação aqui, ó? Só vou colocar aqui, ó. Eixo. A primeira transformação foi uma reflexão em relação ao x. Eixo x, né? Eixo x. A segunda vai ser uma reflexão em relação... Obrigado, estraguei tudo. Vamos ver aqui o que eu fiz aqui. Dados os pontos, então, reflexão em relação ao x. Agora, reflexão em relação ao y. O que vai acontecer do y, gente? Olha, o A, duas linhas, o 6 que era negativo, que era o x, vai ficar positivo, e o y vai continuar sendo o mesmo. Era mais 2, continua sendo mais 2. O B, duas linhas, que era menos 3, ele mudou de lado em relação ao eixo y, né? Ele foi para a direita. Então, ele era negativo, ficou mais 3. E o mais 3, que era o eixo y, continuou mais 3. Certo? E o ponto C, duas linhas, conforme ele estava na esquerda, foi para a direita, ele era menos 7, vai virar mais 7. E o y continua igual. Beleza? Então, a gente pode até escrever uma conclusão aqui, ó. Quando eu tenho uma reflexão... Caguei tudo, gente. Quando eu tenho uma reflexão do x... Vamos lá. Vou ajeitar, tenho fé. Uma reflexão do ponto A no x, que eu tenho lá, o A é x, y, né? Ele vai transformar o A', ele vai virar x menos y. Certo? E agora, quando tem uma reflexão em relação ao eixo y, o ponto A', que era de coordenadas x e y, nessa transformação, o ponto A' vai virar menos x e y. Então, isso é importante. Eu, se fosse professor, eu colocava isso até na prova. Beleza? Então, vai ficar bonito assim, ó. Vou colocar aqui embaixo. Vou tirar uma picture aqui do meu trabalho. Vou colar aqui. E aí posso até colocar essas informações aqui, ó. Reflexão, tá na x. Nesse primeiro, que foi do x. Vou dar destaque para essa parte. Essa parte aqui, na verdade, é aqui embaixo. Ó. Só ajustar aqui. E esqueci de tirar uma picture aqui dessa transformação. Vou colar no meu documento. Beleza. E vou colar o texto aqui. Acho que eu acabei invertendo o texto, mas não tem problema. Não, tá certo. Vou dar um destaque aqui nesse, ativando o negrito e show. Beleza? Espero que tenha entendido essa parte. Agora só faltou mais duas, questão 12 e 13. Então a questão 12 em um plano cartesiano. Vamos lá. Vou resetar aqui. Vou colar no meu texto aqui com o enunciado para não me perder. Ele fala assim, em um plano cartesiano, desenhe o triângulo. Foi isso que a gente acabou de fazer? Não. Deixa eu ver se foi. Não, que agora a gente vai mexer com rotação.
Desenho do triângulo menos 7, 2. Então, vou desenhar aqui, ó, vem mais, construir um polígono, menos 7 e 2 sobe até o 2. Ponto B é menos 9 e sobe até o 6. Tá aqui. O C é menos 1 e sobe até o 1. Tá aqui. Fecho, volto aqui no ponto A. Então, ele falou o seguinte pra mim, ó. Só deixa eu ver, menos 7. Tá. Então, vamos copiar aqui meu primeiro passo, né? Vamos tirar uma picture do meu triângulo. Vou colar aqui. Beleza. Primeira parte, ele quer que faça uma rotação do triângulo ABC em 180 graus em relação ao eixo e obtenha o triângulo A', B', C'. Então, para fazer essa rotação, eu tenho que vir aqui em ponto, colocar um ponto em relação à origem aqui, né? Notem que ele fala uma rotação em relação à origem, então tá certo. Vou procurar a transformação aqui, rotação, ó, transformar, gira em torno de um ponto, clico no meio do polígono, clico no ponto e digito 180 graus, certinho? Então, eu vou ter esta transformação. Vou tirar uma picture e vou colar aqui no meu documento. Colei. Quais são as coordenadas dos vértices A', B', C'? Então, ele está pedindo as coordenadas. Então, notem aqui que o A' é 7 positivo menos 2. Vou escrever aqui, ó. A', 7 positivo, vírgula, menos 2. O B' vai ser, B' tá aqui, ó, 9 e menos 6. 9 positivo e menos 6. E o C' vai ser 1 positivo e menos 1. Beleza? Escreva a relação entre as... Agora o item C. Escreva a relação entre as coordenadas de um ponto P qualquer rotacionado 180 graus em relação à origem do plano cartesiano e o novo ponto P'. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar aqui esses pontos, ó, e vou comparar. Vou ver o que aconteceu. Ó. Então, eu tinha esses pontos aqui, e aí gerou os pontos A', B' e C'. O que mudou da linha de cima para a linha de baixo? Então, olha aqui, ó. O 7 era negativo, ficou positivo. O 2 era positivo, virou negativo. O 9 era negativo, virou positivo. O 6 positivo virou negativo. O negativo virou positivo e o positivo virou negativo. Ou seja, o que a gente pode concluir? Escrever assim, ó. Dados os pontos A, B e C e sofrem uma... Na verdade, vou colocar assim, ó. Vou colocar só o ponto A para não confundir. O ponto A com coordenadas x, y. Dado o ponto A de coordenadas x, y e sofre uma transformação, rotação de 80 graus, então o ponto A', então essa é a linha que sofreu uma transformação, vai ser menos x e menos y. Então, eu vou inverter o sinal dos dois carinhas ali. Beleza? Por que mudou de linha esse trem aqui? Dificultou minha vida, né? Beleza. Espero que tenha entendido aí, hein? Vou escrever A, x, vírgula, mais simples até, hein? Rotação 180 graus. Virou a linha menos x, vírgula, menos y. Show da Xuxa. Ficou muito extenso, não gostei. Sou de exatas. E aí agora, esse daqui, ó, copia o quadrilátero. Então vou copiar aqui, ó, copiar a imagem. Vou no GeoGebra, vou zerar aqui. Vou colar aqui o meu polígono. Opa. E não dá. Não foi.
Já sei, vou recortar essa imagem. Agora sim vai. Só para eu pegar as coordenadas dos pontos aqui. Ó. Notem que essa malha nem tem coordenada, né? Então vamos começar aqui pelo ferramenta. Vou selecionar ferramenta de polígono. Eu nem vi o que ele pede, né? Determine o centro e a razão utilizados na homotetia. Beleza. Então, olha só. Eu tenho aqui o A. Vou colocar o A em qualquer lugar. O A até o D... Deixa eu ampliar aqui para vocês enxergarem, que eu acho que no vídeo vai ficar pequeno. Ai, meu filho. Então, ó, do A até o D, ele vai 1, 2, 3 unidades para a direita e sobe uma. Tá vendo? Ó, dificultou a vida da gente. Colocou no meio da linha aqui, não dá para ver. Mas vou fazer bonitinho, ó. O ponto A tá aqui. E vai 3 unidades para a direita e vou subir 2. Tá bom? A mesma coisa, ele vai 3 unidades para a direita, desce 2. Vamos considerar que o B e o D aqui, a gente tem 2 unidades entre eles. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Entre o B e o meu D aqui, vai ter 2 unidades para cima e outra aqui. Beleza? Nesse caso aqui, eles acabaram dificultando porque tá vendo que o ponto fica entre duas... Fica no meio do quadradinho aqui, não tem como a gente calcular com precisão. Mas eu vou fazer um esquema aqui, ó. Desse A' até o D', ele vai andar 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades. Então, eu vou colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele vai fazer isso daqui, ó. E ele vai subir 1, 2, 3 unidades. Pô, que infeliz, hein? Vou subir 4. Senão a conta não vai fechar. 1, 2, 3, 4, 5. Pô, Felipe, você não me ajudou agora, hein? Então, bora lá. Vamos de novo, gente, ó. Sem preguiça. Então, eu vou fazer aqui um polígono. Então, esse polígono vai ficar... Vamos ver. 2 unidades assim. Eu vou ter que ativar o cheat aqui, porque eu não... Vamos ver. Esse A' em relação a esse A, ele subiu 1, 2, 3 unidades e foi 3 para a esquerda. Então, vou... 1, 2, 3, 1, 2, 3. O ponto A está aqui. Vamos lá. Polígono. O ponto A está aqui. O ponto C vai estar 3 para lá. As informações desses pontos aqui não tá legível. Mas o que a gente teria que fazer, né? Eu vou fazer um outro qualquer aqui, só para a gente dar continuidade na atividade aqui. Eu vou escolher um ponto de homotetia. Tá? Vou falar que o ponto está aqui. Esse ponto de homotetia eu estou colocando no meio porque os pontos B' e B estão alinhados, o D' e o D estão alinhados. Tá? O que eu tenho que fazer? O que vocês vão fazer? Vocês vão desenhar esse polígono e um ponto de homotetia. Você vem aqui no GeoGebra e você vai escolher retas. Cadê? No tópico reta, você vai escolher reta. É esse daqui, ó, reta. Você vai escolher o ponto de homotetia e o ponto A. O ponto de homotetia e o ponto B. Ponto de homotetia, o ponto C, ponto de homotetia e o ponto D. Aparentemente aqui, esse polígono transformado, ele foi ampliado 2 vezes, mas não tem como ter certeza que a gente teria que dividir aqui as medidas, mas não, esse ponto aqui não está certinho, sabe? Só vamos fazer um cálculo aqui, ó. Do D3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, é isso mesmo, ó. Ele está dobrando. Então, o que eu vou fazer? A homotetia eu vim aqui em transformar, homotetia, vou clicar aqui, ó, no objeto, vou clicar no ponto e vou escolher o fator 2. Ele vai ampliar, tá vendo? Ó, ficou igualzinho, quase igualzinho, né? Mas tá bom. Vou apagar esse daqui. Vou tirar um print, vou ampliar aqui, ó, ficou parecendo um aviãozinho. Vou tirar um print novo. Ficou um ponto perdido aqui, de novo. Vou tirar meu print aqui, lindo, maravilhoso. Vou colar na minha atividade.
Determine o centro e a razão. Vou colocar aqui, ó. No meu exemplo, o centro está localizado em G, que é 5 e 0, e a razão é 2, ou seja, o polígono foi ampliado 2 vezes. Pronto, olha quanta informação. Vou colocar uma borda aqui, vem aqui início, vou justificar, alinhar ao centro, quer dizer, pronto, ficou lindo, maravilhoso. E aí, por fim, eu vou fazer esta atividade aqui, ó. Copia a figura a seguir numa malha quadriculada. Vou copiar lá no meu GeoGebra. Deixa eu só resetar aqui minha atividade. Vou aqui, ó. Copiar a imagem no meu GeoGebra para eu me orientar. Então, notem que o ponto A está no menos 7 e 4. Também aqui, ó, ferramentas, polígono, cadê mais? Polígono. Então o A está no menos 7, 4, então 7 sobe até o 4. O B está no menos 6 e 2, então menos 6 vai até o 2. O 6 está no 5 e sobe até o 3. E aí a gente já consegue completar sozinho. Aqui, ó. Fecha o polígono. Vou excluir aqui, agora vou olhar as orientações, o que o meu probleminha lá pede. Ó. Ele falou assim, primeiro eu quero uma translação em relação ao vetor U. Vou copiar as orientações aqui. 1, 2, 3. Vem aqui no texto. Vou copiar aqui o enunciado. Não ajudou o tio, hein? Deixa eu editar rapidinho aqui. 2, 3 e o 4. Tá, o ponto de uma tetia saiu estranho aqui, mas é menos meio. Eu vou colocar na forma decimal porque eu não consigo colocar fração nesse texto. Então, beleza. Então, primeira transformação, né? Notem que os pontos tem que ficar com 4 linhas, né? Então, vai ficar assim, ó. Translação pelo vetor U. Vou ter que desenhar o vetor. Vem aqui, ó. Retas, vetor, 3 e menos 4. Então, eu clico em qualquer lugar e vai 3 unidades para a direita e desce 4. 2, 3, 4. Então, translação pelo vetor. Vamos lá. Transformar, translação pelo vetor, clico no polígono, clico no vetor. Beleza, foi lá embaixo. Uma rotação de 90 graus no sentido horário em relação ao ponto 3 menos 1. Então, tem que colocar esse ponto no plano cartesiano. Ó. 3 menos 1, 3 do x, menos 1 aqui. Certinho? Questão boa para colocar na prova, né? Então, vem aqui, vamos lá. Rotação. Vou clicar no polígono. Vou clicar no ponto e aqui ele pede 90 graus. Então, vou digitar 90, vou dar um OK. Ixi, ele foi lá para baixo, está fugindo. Depois ele pede uma reflexão em relação ao eixo das abscissas, eixo X. Então, vem aqui, ó, reflexão em relação a uma reta. Clico aqui no polígono, clico no eixo X. Foi lá para cima agora. E, por fim, uma motetia em relação à origem no eixo dos eixos cartesianos e constante menos meio. Então, tá vendo que a origem está aqui no ponto G'? Então, vou usar esse ponto G' para fazer essa motetia. Então, vem aqui, ó, transformar homotetia, clico no objeto, clico no ponto G, clico na razão, menos meio e OK. Onde foi parar esse trem? Tá aqui, ó. Então, primeira transformação, vou pintar aqui, ó. Vou pintar, eu nenhum pintei, esse eu vou pintar aqui. Tá acabando. Então, esse vai ser amarelo. Depois virou aqui o laranja. Depois virou vermelho.
Ih, virou laranja também lá em cima, né? E depois virou um vermelho. Beleza, então transformação 1, 2, 3 e 4. Bem, se eu vou apagar, vou copiar esse trem aqui. Vou clicar aqui embaixo. Faltou colocar a tabelinha, né? Inserir tabela, uma coluna, uma linha. Ih, tá aqui embaixo. Enfim, vou dar uma maquiada aqui na minha atividade. Eu gosto de fazer atividade assim, gente, só pra vocês treinarem o Word. Vou reduzir um pouquinho para economizar páginas. Colocar borda, início. Agora é só formatar, só. Já acabou. Olha que bonito. Tá chique. Esse daqui. Ficou bom. Uma tetinha, tá ótimo. Esse daqui tá bom também. Vamos. Esse daqui ficou muito grande. Vamos dar uma reduzida aí. Fi. Vai. Vem aqui, vamos alinhar ao centro. Esse carinha aqui. Vamos também alinhar ao centro. Esse aqui eu vou colocar uma borda, vou alinhar ao centro para ficar bem bonito no trabalho. Garantir nota 10. Alinhar ao centro. A borda. Show. Então agora para compartilhar, como é que a gente faz para compartilhar? Você vem aqui. Esse daqui ficou muito grande. Borda. Para compartilhar, a gente vai clicar lá em cima no canto superior direito. Aí você vai clicar aqui em compartilhar. Você pode colocar o meu e-mail aqui, que vai aparecer para você, meu nome. E aí você clica em copiar e coloca o link lá no Teams. Ou você pode, só deixa eu terminar de colocar as bordas, que eu tenho mania, tem toque. Aí. Então notem que um último passo aqui, você vem aqui no seu índice, você coloca o cursor do mouse em cima, tá vendo essas duas setinhas? Na hora que você clica, ele vai atualizar todos os números da página de acordo com as atividades, ó. Daí cada atividade ficou numa página. Beleza? Aí você vem aqui arquivo, exportar, você pode exportar em PDF, ou você pode criar uma cópia e baixar ele para postar no Teams. Sugiro, né, exportar e mandar em PDF. Beleza? Não se esqueça que você mandar para o coleguinha, lá nas propriedades do documento, vai ficar o seu nome e aí vai valer metade dos pontos, tá bom? Forte abraço, até o próximo vídeo, valeu!